Bom dia. A gente estava cantando Ressuscitou e hoje vive para sempre. Aí eu estava imaginando a cena no acampamento Shalom. O pastor Takashi dirigindo esse cântico, naquele culto final. O que ele falaria para a gente aqui? Tá fraco, pessoal. Ressuscitou ou não ressuscitou? Ué, se fosse o Corinthians, né, Kengo? Brincadeiras à parte, às vezes a gente se limita ao ambiente. A gente acha que ficar moderado é reverência. Reverência é outra coisa, né? E às vezes a gente tem que aprender que temos que manifestar o nosso sentimento. A gente não pode dimensionar a importância do fato de Cristo ter ressuscitado. Nós não adoramos um Deus morto. Nós não adoramos um Cristo que ficou na cruz. A cruz é o símbolo, mas é a cruz vazia. O Cristo em que nós cremos é ressurreto, é vivo, é presente em nossas vidas, Ele atua no nosso viver, e Ele nos deixou uma promessa, que estaria conosco até a consumação dos séculos, que se dará quando Ele voltar a segunda vez. Em Atos diz, assim como Ele foi levado às alturas, Ele vai descer. Então virá o fim. E esse tempo que nós temos, a redenção ocorre, o ato da redenção ocorre quando Jesus morreu na cruz. E Ele morreu pelos pecados de todas as pessoas. Mas a redenção ocorre individualmente quando cada um de nós tomamos a decisão, e como diz Efésios 2, o Sérgio citou, nós, pela fé, nós recebemos o que Cristo fez por nós. Da redenção até a segunda vinda nós temos um tempo, que estamos vivendo o tempo presente. E nesse tempo presente, a redenção se faz presente. É interessante que a Bíblia, se você estudar, ela vai falar da salvação nos 3 tempos. Ela fala da salvação passada, que Cristo já morreu pelos nossos pecados. Ela fala do tempo presente, que nós estamos sendo salvos hoje. Mas ela fala do tempo futuro, quando Cristo voltará e nós seremos definitivamente resgatados. Então nós temos um tempo agora em que nós vivemos um desafio. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós devemos ser luz, devemos ser sal, devemos manifestar aqui o amor e a graça de Deus àqueles que não creem. Mas a redenção também, conforme estudamos, ela é um processo que ocorre quando o Senhor resgata a nossa vida. Salmo 126 é muito lindo, ele diz assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Como andam os seus sonhos? Deixa para lá, pastor. Lero, conversa fiada. Vamos que vamos. Quando Jesus voltar, a gente vai usufruir. Mas até lá, carrega a cruz numa boa aí. Não, queridos. O Senhor resgata os nossos sonhos. O Senhor resgata as nossas emoções. O Senhor resgata a nossa dignidade. O Senhor retira de nós a vergonha. O Senhor retira de nós as marcas que às vezes a vida nos deixa. Os medos, as feridas, as culpas. E quantas pessoas não carregam sentimentos, conseguem lidar? E o Senhor carregou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Isaías 53. Depois em Mateus ele fala que tudo aquilo que estava acontecendo era para que se cumprisse essa palavra de Isaías 53. Às vezes a gente está levando um fardo que não precisamos levar.
Às vezes nós estamos pensando que o céu vai ser depois que a gente morreu, depois que Jesus voltar, mas a vida eterna começa agora. O Senhor já nos chamou para viver essa vida agora. A fé não é algo para a gente viver lá na eternidade, mas é algo presente, algo que tem a ver com a gente. A fé é um conjunto de crenças que a gente tem a partir da palavra de Deus, mas a fé é uma relação pessoal minha e sua com Deus. E nós devemos vivê-la intensamente. Por isso a série anterior falava em fé avivada. Fé viva, relacionamento presente, não num Cristo estático pregado na cruz, mas um Cristo ressurreto, vivo, operante na minha e na sua vida. A série Redenção é maravilhosa porque não existe história mais linda do que a história da redenção de uma pessoa. Nós estávamos ali cantando Lá Está o Meu Tesouro, e quando a gente cantava eu fiquei pensando, você pensou, querido, você imagina, você poder chegar um dia que o Senhor voltar, e todos nós nos reencontrarmos, imagina aquela pessoa mais amada que você lembra com carinho, mas que não pode mais estar com você. Você já pensou? Você vai estar junto com essa pessoa. Que coisa deliciosa que vai ser. Amém. Glória a Deus mesmo. Amém. Que coisa. Por isso, a palavra de Deus, os teólogos, muitos teólogos que escrevem, dizem que a pérola, a coisa, vamos dizer na nossa linguagem, que a cereja do bolo das doutrinas é a segunda vinda. Porque é a doutrina da consumação de todas as coisas. Eu não vou precisar mais de fé, porque eu vou ver Cristo face a face. Eu não vou precisar de mais esperança, porque eu vou estar consolidado. Por isso que fala, fé, esperança e amor, o maior é o amor continua. A segunda vinda é a consolidação de todas as doutrinas, elas convergem para a segunda vinda. Hoje nossa mensagem é até que ele venha. Os jovens da federação que estão por aqui vão lembrar que esse foi um tema de um retiro. Foi o último retiro, Bia? Foi o último retiro, né? Até que ele venha. O pastor Joel pregou, não sei o que ele pregou, né? Deve ter pregado bem. Até que ele venha. A redenção é até que ele venha. Mas até que ele venha, o que devemos fazer? O que o Senhor pede de nós em relação à mensagem da redenção? Nós vamos ver pelo menos três coisas que nós devemos observar até que ele venha. O primeiro está nesse texto que foi publicado como texto da mensagem, que nós sempre lemos na ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, lembrado? Toda a Santa Ceia a gente fala e a gente comenta que isso tem a ver com um fato. Que quando nós celebramos a ceia, nós relembramos o que Cristo fez por nós e nós assumimos um compromisso de anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Qual é o centro da mensagem da redenção? Paulo, sintetizando em 1 Coríntios 15, ele fala que a mensagem é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu ao terceiro dia. E no credo apostólico a gente declara e voltará. A essência da mensagem da salvação é a morte de Cristo na cruz, no nosso lugar.
Ali era meu e seu lugar. E ainda assim não pagaria a dívida. Ele morreu por nós. Ele se deu por nós. Quando nós lemos esse texto, quando nós diz que quando nós celebramos a ceia, ou quando relembramos o que Jesus fez, nós reafirmamos o nosso compromisso de anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Então, até que Cristo venha, eu e você temos um compromisso de anunciar ao mundo que Jesus tem um caminho, que Jesus tem palavras de redenção, que Jesus pode mudar o rumo da vida das pessoas, que Jesus de fato é aquele que pode trazer nova perspectiva, pode trazer nova vida, pode mudar a vida. Um colega de colégio técnico, comentei isso, ele começou a tentar localizar todo mundo da turma, localizar, e as mídias sociais, elas são muito boas para isso, né? Então vai, a minha geração de 50 anos de turma de colégio técnico, né? Geração aí de todo mundo 65, 66, alguns 67, então todo mundo usa mídias que são comuns. Então o cara foi lá, fuçou Facebook, Instagram, e começou a achar, e um arruma telefone de um, arruma telefone do outro, WhatsApp daqui, ele montou uma turma. Montamos uma turma lá, éramos éramos 250 alunos, ele naturalmente não conseguiu juntar todos esses, e nem todos concluíram o curso, mas ele juntou lá perto de 150 pessoas, o que é uma coisa fantástica, e conseguimos, e vamos conversando, trocamos mensagem, continuamos falando, de vez em quando saem umas coisas de política, alguém fica bravo, sai fora, né? E aí depois alguém convence, volta, todo mundo se compromete a não falar mais de política, né? Zoar time de futebol ainda o pessoal deixa, né? E vamos conversando, e eu comecei a descobrir que dentre esses colegas, nós somos uma quantidade muito grande de pessoas que conheceram Jesus nessa trajetória, que não tínhamos Jesus na época que estudávamos no colégio. Como a gente sabe? A gente sabe pela maneira que o cara vai falando, pelos posts que ele coloca, aí você dá uma puxada no privado, e aí, cara, tal, a gente vai descobrindo. Pessoas que eu nem imaginava, falavam assim, cara, esse aqui, só Jesus. Talvez eles pensem a mesma coisa. O Goya, pastor, que é isso? Só Jesus. Tem um amigo que morava comigo, aliás, ele não morava comigo, ele frequentava a nossa república, e ele se converteu primeiro de todos, já no período de colégio. E ele era um cara meio complicado, meio nervoso. Ele falava A, se você falasse B, ele já estava chamando para os finalmente, né? E ele se converteu antes de todo mundo. E a conversão dele foi uma coisa assim fantástica. Mas o que a gente zoava com esse cara? A gente zoava demais, e eu era um deles. E aí um dia depois, conversando já, né, aí um dia ele me chamou no privado, ele disse assim, você lembra que você zoava de mim, cara? Eu falei, lembro, já pedi perdão para Deus. A mensagem da salvação, alcançando o coração de alguém, é algo fantástico. E até que ele venha, nós devemos anunciar a morte do Senhor. Porque há tantos e tantos que não conhecem. Aliás, o único sinal na Bíblia que depende de mim e de você para que Jesus volte é esse. E será pregado esse evangelho a toda criatura. Então virá o fim. Os outros sinais não dependem de nós. Mas esse está nas nossas mãos. Por isso, nos envolvemos pessoalmente na evangelização, em qualquer projeto que englobe ação de missão, é parte da nossa responsabilidade. A redenção deve ser pregada
até que ele venha, por onde nós passarmos. Eu me emociono quando ouvi a história que o pastor Saito, internado, não estava bem já, e o último período lúcido dele, ele estava evangelizando. Não sei se era enfermeiro ou médico que veio atendê-lo. Médico. Depois parece que ele, ou deram remédio, ou ele ficou não consciente, e depois de tempo ele faleceu. Mas a última ação consciente dele, o Saito foi Saito. Pregou o evangelho, falou de Jesus. Sabe por quê? Porque ele entendeu que até que ele venha. Então, até que ele venha, eu e você devemos falar. Eu já comentei isso, eu trabalhei um tempo na equipe de venda, uma das equipes de venda da revista Veja. Eu era tímido, vergonhoso, negócio de vender, puxa vida. E aí foi até interessante, foi uma experiência, fiquei lá 3 meses antes de ir para o seminário, tinha deixado o trabalho que eu tinha e deu um intervalo até ir para o seminário. E nesse período, uma pessoa conhecida me apresentou e aí eu trabalhei numa das equipes. E tinha um cara lá que era o campeão brasileiro de vendas. É o cara que mais vendia, era da nossa equipe. E aí o líder da equipe toda vez trazia ele para depor alguma coisa. E o que esse cara dizia para nós, o líder, ele falava assim que esse cara tinha um segredo. E aí, nossa, gente novato, né? Arregalava o olho, abria os ouvidos, qual era o segredo? Né? Ele falou, ele oferece para todo mundo. Ele falou brincando assim, às vezes ele está andando, ele não vê que a sombra dele, ele está oferecendo a Veja para a sombra dele. Ele falou, só tem um segredo de vender, oferecer. Se você não oferecer, você não vende. Se você oferecer, pode ter não ou pode ter sim. Mas se não oferecer, não vende. Se você não falar de Jesus, não tem quem possa atender. Só ficar olhando para a pessoa, você bate o olho, assim, faz de conta que a tia que não é de Jesus, eu fico olhando para ela assim, olhando assim, hipnotizando, vai Jesus, vai Jesus. Às vezes, a gente vê cenas e a gente ora, não dá para chegar lá e falar. Às vezes, uma cena, e eu oro rapidinho, Deus, a tua bondade e misericórdia alcance. Né? Mas às vezes é a gente mesmo que tem que sair do lugar onde está e ir até lá para falar. Na primeira carta de João, capítulo 2, versos 2 e 3, está escrito assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Essa palavra manifestar, ela tem relação direta com a vinda de Cristo, a manifestação visível, a epifaneia, quando nós veremos Cristo. Então, não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ao mesmo verbo, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Está dizendo o seguinte, que nós temos a salvação, nós fomos regenerados, nós fomos tornados nova criatura, mas ainda não somos completamente. Alguém aqui não peca mais? Alguém aqui diz assim, olha, depois que eu aceitei Jesus, rapaz, santidade é pouca coisa. De vez em quando eu choro diante de Deus, Deus me perdoe, porque eu deveria saber, eu sei, mas eu peco. E tem horas que é desagradável, não é, pedir perdão para Deus pela mesma coisa que você faz várias vezes. Constrangedor. Então não se manifestou ainda o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos igual a ele. Nós seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é.
nós seremos completamente semelhantes, seremos 100% redimidos. E aí vem o lado do até que ele venha. E todo aquele que tem essa esperança de poder se encontrar com Jesus, de vê-lo face a face, de poder tornar como ele é, se tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Aí eu li esse texto e falo assim, então quer dizer que eu que tenho que me purificar? Eu, pecador, como que eu vou me purificar? Assim mesmo se purifica? Como é? Ensine esse segredo para mim. Eu ficava pensando. Mas há uma regra básica de entendimento da Bíblia que diz que nós devemos entender o texto dentro do seu contexto. Até a gente usa uma brincadeirinha que é assim, o texto sem contexto é pretexto. Então, para entender o que João diz, nós temos que entender no contexto da carta de João. E lá no capítulo 1, verso 9, João diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a si mesmo se purifica, significa o seguinte, que toma posse daquilo que Jesus fez, confessa e deixa que o sangue de Jesus purifica. Todo aquele que tem essa esperança vive na prática da purificação, procura viver uma vida de santidade. O meu alvo é não pecar, mas toda vez que eu pecar, a Bíblia diz que eu devo confessar, me arrepender e pedir perdão. E me comprometer em procurar não mais praticar aquele pecado. Esse é o ciclo. Alguns estudaram aqui com a pastora Eliana o conceito transferíveis, alguns grupos estudaram, algum grupo pequeno estudou, e tem um lá que ele chama de respiração espiritual. Você confessa o seu pecado, você admite, confessa e recebe o perdão. Nós temos que ter esse processo de entender isso. Isso é viver em santidade. E cada vez mais procurarmos andar em concordância com aquilo que a Bíblia ensina. Nós devemos viver, na palavra de Tito, capítulo 2, versos 12 e 13, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, em santidade. Então, até que ele venha, nós devemos viver em santidade. Primeira coisa, devemos anunciar a morte do Senhor. Devemos falar da mensagem da salvação. A segunda coisa é viver em santidade. Há um texto que quando nós pregamos aí, eu não sei se é na série de Pedro ou se eu preguei separado, mas 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 11 até o verso 18, Pedro vai falar nesse contexto que estava havendo uma conversa, que Jesus diz que volta, mas volta ou não volta? O negócio vai e não vai, vem e não vem. E lá, no sermão profético em Lucas, ou Mateus, Jesus, segundo os evangelistas, descreve o que iria acontecer, e para eles aquilo que estava acontecendo era a grande tribulação. A segunda carta de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro, são escritas num contexto que Nero está reinando em Roma. E quem conhece um pouquinho da história, deve ter lido que Nero começou a queimar cristãos como tocha viva, jogava óleo em cima e queimava para iluminar Roma. Depois ele queimou Roma e acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Então o bicho estava pegando na época de Nero. Eles colocavam os cristãos para brincar com os gatinhos lá na arena em Roma, no Coliseu. Então era uma coisa assim, violenta a perseguição contra os cristãos.
E muitos cristãos estão falando, pô, se Jesus volta ou não volta, meu irmão? Se tiver tribulação maior que essa, está todo mundo ferrado. Quem aguenta? Aí Pedro escreve dizendo assim, o Senhor não tarda em suas promessas. Que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aí ele vem falando daqui de como nós devemos viver à luz do fato de que Cristo vai voltar. E ele não tarda, ele vem na hora certa. E muitas vezes a gente, na nossa oração, quando pensamos na redenção pessoal, a gente não ora assim, pô Deus, o Senhor vai socorrer ou não vai? O Senhor diz que nunca atrasa, mas sei lá, eu estou enganado, ou o Senhor está atrasado. Tem um texto que eu faço minha oração de inconformidade, se diz assim, que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas junto com ela o Senhor provê livramento de modo que a possais suportar. De vez em quando falo assim, Deus, ou o Senhor tem uma noção errada de mim que eu posso suportar ou não, ou o Senhor está tendo alguma visão errada, porque eu não estou aguentando mais não. E muitas vezes a gente tem a ideia de que o Senhor está atrasado, de que o Senhor não veio na hora certa, de que o Senhor não agiu como deveria ter agido. E maioria das vezes, depois que passa, a minha oração a Deus me perdoe. O Senhor estava comigo o tempo todo, eu é que não percebia. O Senhor estava provendo e eu que não percebi. Quantas vezes o recurso financeiro está escasso e a gente pede para Deus de alguma forma ajudar. Aí você chega no mercado, o produto que você precisava estava em oferta. Eu sou meio doente por café. E de vez em quando ganhei de um amigo uma máquina da Nespresso. É uma maravilha, mas quando tem que comprar cápsula depois, só Jesus na labuta, né? Aí a caixinha lá, o cubo que vem junto quando você compra umas promoções, estava baixando. E eu lá pegava uma de vez em quando, vamos café coado mesmo. Aí a minha esposa falou, ó, tem que ver. Eu falei, estou vigiando as promoções, não aparece promoção, o café está caro. Aí nós chegamos no mercado, minha filha bateu o olho e disse assim, queima de estoca lá, pai, cápsula de café. Aí nós fomos lá, o café estava com quase metade do preço do produto. Falei, amém, Jesus. E às vezes a gente pensa que a provisão de Deus, Ele vai mandar alguma coisa, às vezes Ele faz com que você tenha de. Por isso essa ideia dos crentes aqui, da diáspora, os crentes que estavam fugindo, estavam sentindo assim, pô Deus, vem ou não vem? É um sentimento comum. Mas aqui, Pedro, ele diz assim, para o Senhor um dia é 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então fica tranquilo, ele vem na hora certa, não está atrasado não. Ele vai chegar certinho. Mas, há uma série de coisas que eu e você temos que fazer até que ele venha, até que o dia. E ele repete o que nós já lemos no outro texto, que devemos viver de maneira santa e piedosa, que devemos nos esforçar para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Verso 14, verso 11, verso 14. E no final ele acrescenta uma coisa que aqueles outros textos não acrescentaram. Ele diz assim, 2 Pedro 3, 17 e 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, que Jesus volta mesmo, que não está atrasado, que chega na hora certa, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno, na vinda do Senhor. O que Pedro está dizendo aqui para nós? Para de preocupar se está no dia ou se está atrasado. Ele vem, certeza, ele chega na hora certa, ele não atrasa. Se é assim que vai ser e vai acontecer desse jeito, ele descreve, então vivam dessas maneiras que nós falamos e ele acrescenta.
vivam cuidadosamente. E aqui é uma palavra de alerta para nós. Porque ele diz que nós devemos ter cuidado para não ser arrastados pelo erro de insubordinados. E nós caiamos na posição segura em que encontramos, percamos a salvação. Pedro não dá muito detalhe, mas Timóteo, nas 2 cartas, ele dá muito detalhe. Do ambiente que seria nos finais dos tempos e como muitos acabariam se desviando do caminho do Senhor. Queridos, hoje o que mais a gente ouve e é fácil de ter é mensagem. Você vai ver mensagem de tudo quanto é tipo na internet. Há mensagens muito sadias e há mensagens que são perigosas. Há ensinos que são preciosos à luz da palavra e há ensinos que são perigosos. E a gente que está desvirtuando. Tem um amigo muito querido, pastor, teólogo, um dos maiores pensadores do nosso meio evangélico. Ele disse que há segmentos que ele falava assim, eu falava brincando, são primo distante. Agora ele falando assim, nem vocês têm parentesco de sangue, não. Eu acho que o sangue de Jesus não está nos unindo mais. Nós devemos tomar cuidados, queridos, com o ambiente que nós estamos vivendo. Então, até que ele venha, vivam cuidadosamente. Examine a luz dessa palavra. Examine a luz dessa palavra. Ela é o critério objetivo. Ele é o nosso padrão para medir, ele é o nosso metro, que mede para saber quanto tem ou não. Se sair fora desse padrão, Paulo mesmo disse, se alguém pegar outro evangelho, ele incluía nisso, seja maldito. E as chamadas de atenção, tanto no sermão profético de Jesus, nos evangelhos, quando nas cartas de Paulo a Timóteo, elas nos alertam para o perigo desse ambiente que nós estamos vivendo. Aparecerão outros cristos. Não, são bons líderes, mas que se possam de intermediários na condução da salvação. Isso é ser outro Cristo. Que apresentam sistemas que conduzem à salvação. Um conjunto de procedimentos que dá a salvação, quando a Bíblia diz que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Então, cuidado, vivam cuidadosamente. Nós estamos, se você vai, eu quando era moleque, eu tinha uma mania quando a senhora que trabalhava em casa ia lavar a calçada de ladrilho, naquela época não tinha porcelanato, era ladrilho. Quando ela lavava o ladrilho e jogava sabão em pó, a gente já botava o shortinho e vinha ali em cima do sabão e levantava, caía de traseiro, não sei como não quebrava nada, né? Era uma maior festa. Agora, quando eu queria passar lá e eu não queria cair, eu tinha que ir com cuidado, senão ia cair. É isso que ele está falando. Vivam com cuidado, cautela. Mas o segredo para ter essa cautela é crescer na graça e no conhecimento de Jesus. O antídoto simples. Cresça no conhecimento de Jesus. Nós temos estudado no programa Mais Bíblia, fazendo outra propaganda, está saindo um módulo novo. Inscrições vão até a semana que vem. Eu comentei com a minha esposa que estamos estudando a segunda carta de Coríntios. Ruth está com a gente, tem Chiro está com a gente, tem mais algumas pessoas da igreja. Eu tenho estado impressionado com esse estudo, porque eu falei assim, eu nunca tinha estudado a carta de Coríntios como estudei agora. A segunda carta, a primeira já. Mas é interessantíssimo. Eu sempre pensei assim, acho que esse Paulo tem problema com orgulho. Porque ele fala, a Denise também tá. Acho que esse Paulo tem problema de orgulho, que, nossa, esses capítulos de 11 até o 10, 11, 12, nossa, o cara só fala de soberbecer, de orgulhar. Eu falei, esse cara, acho que ele tem problema. Mas, na verdade, quando a gente começa a ler, ele chama de discurso do louco. Me fiz louco, eu sou louco.
E ele está fazendo isso como se fosse uma prova de títulos, comparando com o que ele chama de falsos profetas e superapóstolos. Quer comparar? Vocês estão dando ouvido para eles? Quer comparar? Então vamos fazer uma prova de título aqui. Ó. Bota na mesa aí. E aí ele fala. Mas ele termina. Mas o Senhor me pôs um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Porque, na verdade, quando eu sou fraco é que eu sou forte. E não sou eu. É ele. Mas ele bota na mesa tudo. Aí eu falei, nossa, eu tinha uma ideia errada do texto. Né? Crescer na graça e no conhecimento. Se tem um caminho para você evitar o perigo de cair nesses caminhos errados, se tem um caminho para mim e para você é crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aprofundar nessa palavra, não um conhecimento teórico, mas um conhecimento vivencial. Viver aquilo que a Bíblia ensina que estamos vivendo. Pôr em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. A redenção de Cristo, ela corre historicamente na cruz. A redenção em Cristo. E na nossa vida pessoal, ela ocorre no momento em que eu e você aceitamos Jesus. Mas ela ocorre a todo momento em que Cristo restaura algo na nossa vida. Algo que estava perdido em nós, machucado, feridas, falta de dignidade. Ele restaura. Ele coloca uma nova perspectiva. Ele nos coloca de uma maneira que nós vivamos 100% restaurados, vivendo o melhor de Deus para a nossa vida. Até que Ele venha, nós temos alguns compromissos com a redenção. De anunciar a morte de Cristo. Falar de Jesus até que Ele volte. Ou o fim ocorra para nós quando o Senhor nos levar. Até que Ele venha, nós devemos viver de maneira justa, santa e piedosa, ou seja, em santidade. Viver da maneira como a palavra nos ensina. Até que Ele volte, até que Ele venha, nós devemos viver cuidadosamente, sabendo que vivemos dias em que ensinos errados podem estar levando muitas pessoas por caminhos que não agradam a Deus. E o antídoto para isso é crescer na graça e no conhecimento. Nós temos classes de estudo bíblico na igreja, nós temos um programa da denominação Mais Bíblia, nós temos grupos pequenos, nós temos grupos de discipulado, nós temos várias frentes, por faixa etária, por grupos de interesse, que você pode crescer na graça e no conhecimento. Aproveite essas oportunidades. Usufrua dessas oportunidades. Na vida profissional, quando alguém quer avançar, o que a pessoa faz? Não, preciso fazer uma pós para atualizar nessa área, porque essa área está sendo demandada no mercado. Quando eu era moleque, estudar qualquer língua era, a gente fala, é só para os fresquinhos que quer falar inglês. Hoje, o cidadão entra no mercado, já nem pergunta se fala inglês, tem que ter domínio. Informática média, domínio de Office médio, também já praticamente não é um plus. Se não tiver, já saiu atrás. Quando você vai para o mercado, você tem que aumentar conhecimento. Por que a gente não pode pensar isso na vida cristã? E às vezes a gente fala assim, não tem tempo para estudar a Bíblia, mas quer crescer na graça e no conhecimento. Isso aqui, todo domingo, é essencial, mas é uma dose muito homeopática, um pouquinho só. Nós estudamos a série Redenção, mas tem cada livro, se for teólogo alemão, então falando é que o negócio é enorme. Nós estudamos as doutrinas básicas da igreja, a nossa declaração de fé, uma mensagem por tópico. Cada tópico daquele é um capítulo de estudo muito profundo. Aqui é muito homeopático. Nós precisamos
de estudar. Por isso, entre em grupos, procure, há ferramentas para você. Até que Ele venha. Anunciemos Cristo, até que Ele venha. Vivamos em santidade, até que Ele venha. Cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. Ou, nas outras palavras que eu disse, vivamos cuidadosamente. Vamos orar? Jesus volta. Jesus volta. Não tarda como alguns julgam tardio. E você ouviu nessa manhã pelo menos 3 aspectos que o Senhor deseja que nós vivamos. Eu queria que você agora falasse com Deus daquilo que você ouviu, se tem alguma dessas áreas em que você precisa assumir um compromisso com Ele. Se ainda não abraçou a salvação, se ainda não entendeu a morte do Senhor, então esse é o seu compromisso. Se você já abraçou a salvação, entendeu, então seu compromisso é anunciar. Se a tua vida não tem sido como nas palavras de Pedro, um viver santo, piedoso, sem mácula, sem culpa, em santidade, o sangue de Jesus nos purifica. Confesse nessa manhã. Se você tem vivido descuidadamente, tem guiado por qualquer vídeo ou link que te encaminham, mas não tem aprofundado na palavra, faça um compromisso. A igreja tem propiciado em muitas frentes oportunidades tão ricas para você crescer na graça e no conhecimento. Que área o Senhor está falando com você nessa manhã? Pai, obrigado, porque estudamos, como o pastor Kengo diz, um tema tão maravilhoso que é a redenção. E celebramos domingo passado a Páscoa, relembrando de que Cristo ressuscitou e um dia todos nós estaremos juntos, os que cremos. E eu lembro de uma multidão de pessoas tão queridas e amadas. E meu coração se enche de alegria, meus olhos de lágrima, ao pensar que nós estaremos juntos. Mas enquanto esse dia não ocorre, ajuda-nos a viver neste mundo, até que o Senhor venha, anunciando a sua morte a todo aquele que não crê, vivendo de maneira piedosa, de maneira santa, vivendo cuidadosamente, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Nos abençoe dessa maneira, Pai. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Edu, pela mensagem. Realmente essa série foi muito especial. Quem perdeu alguma mensagem, eu convido a entrar no canal da igreja. Foi realmente muito especial. Foram aulas, né? A última eu não pude estar, mas eu acompanhei pelo YouTube do nosso cooperador Rosinha e realmente tem sido muito enriquecedor. Nós estamos caminhando para o final do culto. A gente vai passar para a doxologia e logo em seguida receber a bênção apostólica do pastor Takashi.